Olá, estou aqui trazendo um tema muito importante para você. Você sabe o que significa perfeccionismo religioso? Bom, é exatamente sobre esse tema que eu vou falar, os efeitos nocivos do perfeccionismo religioso. Eu sou Manassés Queiroz, trabalho aqui na Rede Novo Tempo, na Escola Bíblica. Nós temos milhares de alunos e eu atuo ali como conselheiro bíblico e conselheiro espiritual. E este tema tem provocado muita curiosidade e muitas dúvidas, até mesmo nas minhas pregações, que eu faço constantemente pelo país e fora do país. Esta questão sempre tem aparecido e a gente precisa apresentar algumas orientações. Eu decidi, então, gravar este vídeo por este motivo. Vamos lá, então? Bom, vamos começar com um texto, Mateus 5,48, que é o texto mais usado neste contexto do perfeccionismo. Aqui diz: portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Essa palavra perfeição é utilizada de forma um tanto quanto equivocada, porque Jesus está falando sobre o amor ao próximo e o contexto desta perfeição ela encontra-se no seu sentido da misericórdia. Este é o sentido. Você pode identificar este sentido, este tom, este enfoque, em Lucas 6,36. Ali nós encontramos a mesma situação, Jesus apresentando a mesma fala, só que Lucas registra o mesmo texto da seguinte forma: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Ok? A perfeição em nossa esfera tem a ver, então, com a misericórdia, pois os que são misericordiosos alcançarão a misericórdia. Eu quero trazer 4 pontos muito importantes para apresentar para você no contexto bíblico do que significa a perfeição cristã. O primeiro é o seguinte: é o processo do amadurecimento espiritual alcançado por meio do poder divino. Nós conferimos aqui em 2 Coríntios 12, verso 9, que diz: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo Jesus. O segundo aspecto está aqui: em nenhum momento da caminhada existe participação meritória do homem na conquista da salvação. Você pode conferir Tito 3, versos 5 a 7. Somente seremos perfeitos em Cristo. Todo o mérito é atribuído apenas a Cristo, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, verso 2. O terceiro ponto: mediante o derramamento do amor de Deus no coração humano, realizado pelo Espírito Santo, Romanos 5,5, a perfeição cristã se dará a cada dia e será plena em suas fases correspondentes, assim como uma criança considerada perfeita em cada etapa de seu crescimento. E o quarto ponto: mediante a justificação, santificação e glorificação do justo, Cristo realiza a sua obra redentora, Filipenses 1, verso 6, e obtém o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, Isaías 53, verso 11. Lembrando que somos, portanto, salvos para sermos santificados e não santificados para sermos salvos. Alguns efeitos nocivos da ação do perfeccionismo religioso. Antes, porém, eu vou ler um texto aqui, um pequeno verso, mas muito importante, de Mateus 7, verso 20, que diz: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. É algo muito especial, um critério muito especial que Cristo Jesus nos deixou. Então, dessa forma, vamos apresentar alguns efeitos nocivos identificados.
Primeiro, vamos falar sobre a posição institucional daquele que se torna perfeccionista ou assume a filosofia do perfeccionismo religioso. A posição institucional é essa: ele não acredita na liderança da igreja e ele entende que a igreja não é mais dirigida por Deus. Ele tem um desencanto, ele não acredita, ele não crê na instituição. O segundo ponto está relacionado à postura pessoal. Eu quero destacar 3 aspectos dentro deste tópico da postura pessoal. Primeiro, as críticas constantes aos membros da igreja. Segundo, comportamento quase sempre afetado pela suposta santidade. E terceiro, são meticulosos em relação ao padrão que deve seguir para alcançar a perfeição cristã. Terceiro ponto, postura relacional. Assume posições discretas ou não, de superioridade por causa das reformas conquistadas em sua vida e normalmente exige das pessoas esse mesmo padrão que ele acha que alcançou. Por esses motivos, tendem muitas vezes a se afastar da sua comunidade religiosa tradicional, formando seus próprios grupos para adorar a Deus. Isso é lamentável e muito triste. A quarta posição é a posição teológica. 3 aspectos também, resumindo, são vários aspectos, mas 3 que eu considerei os mais importantes. Primeiro, creem que Cristo Jesus veio com a natureza moral caída, ou seja, depois da queda de Adão. E se Cristo Jesus, é claro, se tivesse vindo com a natureza de Adão após o pecado, Jesus já teria chegado precisando de um Salvador. Isso é uma aberração teológica, isso não é possível. Jesus era moralmente perfeito, assim como Adão antes do pecado. É claro que a parte física, o seu corpo, tinha ali as desvantagens do pecado, ok? Mas a teoria perfeccionista acredita que Jesus ele veio com a natureza de Adão após o pecado. Segundo aspecto, creem que podem atingir a impecabilidade ainda nesta vida. Eles pensam assim: se Jesus se esforçou e conseguiu, já que ele é o meu modelo, eu também posso. Com o meu esforço, com a minha capacidade, se eu me disciplinar muito, eu também posso conseguir ficar sem pecar. É assim que eles pensam. E o terceiro aspecto, deixam de lado os princípios da justificação pela fé, o que é lamentável. E o final disso você já pode imaginar: frustração e desistência do caminho. O quinto aspecto é o foco do perfeccionista. Olham para Cristo como um modelo a ser alcançado plenamente, ou seja, pensam que se Cristo conseguiu não pecar, eles também podem, pelo esforço pessoal, não pecar. É exatamente o que acabamos de comentar. Satanás está sofisticando cada vez mais os seus enganos. Cada vez mais. Existem várias outras tentativas de causar desvios doutrinários, como, por exemplo, a oração centrante, que é a introdução do espiritualismo na comunhão com Deus. Isso é muito perigoso. Bom, quem sabe, em algum momento eu possa gravar um vídeo também alertando sobre os perigos da oração centrante, ok? É preciso, então, vigiar, orar, estudar as Escrituras Sagradas e manter o nosso coração sempre predisposto à palavra de Deus e rogar ao Espírito Santo que nos dê a humildade devida para que possamos ter ouvidos abertos e a mente aberta para que o Espírito Santo se comunique conosco no processo do estudo da palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te proteja.